17. Foi a ignorância do infinito das perfeições de Deus que engendrou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíram divindade a todo o poder que lhes pareceu acima da humanidade. Mais tarde, a razão levou-os a confundir essas diversas potências em uma única. Depois, à medida que os homens compreenderam a essência dos atributos divinos, suprimiram dos seus símbolos as crenças que dele eram a negação. 18. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão com a condição de não ser superado em nada por um outro ser, porque então o ser que o superasse no que quer que fosse, não fora senão na espessura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que seja infinito em todas as coisas. É assim que, restando a existência de Deus, constatada pelos fatos das suas obras, chega-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que o caracterizam. 19. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não pode ser outra coisa. Tal é o eixo sobre o qual repousa o edifício universal. É o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro e que unicamente pode guiar o homem na procura da verdade. Seguindo, ele não se perderá nunca. E se está tão frequentemente extraviado, é por falta de ter seguido a rota que lhe estava indicada. Tal é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem, para julgá-las, uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus, e pode-se dizer com certeza que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estivesse em contradição com um único dos seus atributos, que tendesse não somente a anulá-los, mas simplesmente a enfraquecê-los, não poderia estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, não há de verdadeiro senão aquilo que não se desvie um iota das qualidades essenciais da divindade. A verdadeira religião será aquela na qual nenhum artigo de fé esteja em oposição com essas qualidades, na qual todos os dogmas poderão sofrer a prova desse controle, sem dele receber nenhum prejuízo. A providência. 20. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está por toda parte e tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode se imiscuir em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Tal é a questão que o incrédulo se coloca, donde conclui que, em admitindo a existência de Deus, sua ação não deve se estender senão sobre as leis gerais do universo, que o universo funciona de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. 21. Em seu estado atual de inferioridade, os homens não podem, senão dificilmente, compreender Deus infinito, porque o figuram restrito e limitado, igual a eles, representando como um ser circunscrito e dele fazem uma imagem à sua imagem. Nossos quadros que o pintam sob traços humanos não contribuem pouco para manter esse erro no espírito das massas, que adoram nele mais a forma do que o pensamento. Para a maioria, é um soberano poderoso, num trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e porque suas faculdades e suas percepções são limitadas, não compreendem que Deus possa ou se digne intervir
diretamente nas pequenas coisas. 22. Na impossibilidade que está o homem de compreender a própria essência da divindade, não pode dela fazer senão uma ideia aproximada, com a ajuda de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem pelo menos mostrar-lhe a possibilidade daquilo que à primeira vista parece-lhe impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Esse fluido, sendo ininteligente, age mecanicamente, tão só pelas forças materiais. Mas se supusermos esse fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, entenderá e sentirá. 23. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia disso. Ele não é inteligente por si mesmo, uma vez que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, dele está, de certa forma, impregnado, e na impossibilidade que estamos de isolá-lo, parece não formar senão um com o fluido, do mesmo modo que o som parece não formar senão um com o ar, de sorte que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Do mesmo modo que dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. 24. Que ocorra assim, ou não, com o pensamento de Deus, quer dizer que ele atue diretamente ou por intermédio de um fluido, para a facilidade de nossa inteligência, representemo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo. Cada átomo desse fluido se pode exprimir-se assim, possuindo o pensamento, quer dizer, os atributos essenciais da divindade. E esse fluido, estando por toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não há um ser, por ínfimo que se o suponha, que dele não esteja de algum modo saturado. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade. Não há uma única das nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. O nosso pensamento está em contato com o seu pensamento, e é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas dobras do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem, pois, necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para serem ouvidas por Ele, não têm necessidade de cortarem o espaço, nem de serem ditas com voz retumbante, porque incessantemente ao nosso lado os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são iguais aos sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. 25. Longe de nós o pensamento de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal não é, evidentemente, senão uma comparação, mais própria para dar uma ideia mais justa de Deus do que os quadros que o representam sob uma figura humana. Ela tem por objeto fazer compreender a possibilidade para Deus de estar por toda parte e de se ocupar de tudo. 26. Temos, incessantemente sob os olhos, um exemplo que pode nos dar uma ideia do modo pelo qual a ação de Deus pode se exercer sobre as partes mais íntimas de todos os seres,
e, por conseguinte, como as impressões, as mais sutis da nossa alma, chegam a ele. Foi tirada de uma instrução dada por um espírito a esse respeito. 27. Aspas. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito, e no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação da qual o espírito seria Deus. Compreendeis que não se pode ver aqui senão uma questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se pode dizer assim, localizadas em um lugar especial do corpo, se bem que o número dessas partes constitutivas de natureza tão variadas e tão diferentes seja considerável. Entretanto, ninguém duvida que não possa se produzir um movimento, que uma impressão qualquer possa ocorrer em um lugar particular, sem que o espírito disso tenha consciência. Há sensações diversas em vários lugares simultâneos. O espírito as sente todas, discerne-as, analisa-as, assinala para cada uma a sua causa e o seu lugar de ação, por intermédio do fluido perispiritual. Um fenômeno análogo ocorrerá entre a criação e Deus. Deus está por toda parte da natureza, do mesmo modo que o espírito está por toda parte do corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, do mesmo modo que todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, nenhuma razão para que os fenômenos da mesma ordem não se produzam da mesma forma num e noutro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos estão postos em vibração. O espírito sente cada manifestação, distingue-as e as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente, e Deus sabe tudo o que se passa, assinala a cada um o que lhe é particular. Pode-se disso deduzir, igualmente, a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres, de um mundo entre si, a de todos os mundos, enfim, a das criações e do Criador. Fecha aspas. Kinneman, Sociedade de Paris, 1867. 28. Compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos a causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito. Mas a sua essência íntima nos escapa, igual à da causa de uma multidão de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravidade. Calculamo-los e, no entanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produziu. É, pois, mais racional negar o princípio divino, porque não o compreendemos. 29. Nada impede admitir, para o princípio de soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal irradiando sem cessar, inundando o universo com seus fluidos, do mesmo modo que o Sol com a sua luz. Mas onde está esse foco? É o que ninguém pode dizer. É provável que esteja mais fixado em um ponto determinado do que não esteja a sua ação e que percorra incessantemente as regiões do espaço sem limites. Se simples espíritos têm o dom de ubiquidade, essa faculdade em Deus deve ser sem limites. Deus preenchendo o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não tem necessidade de se transportar, e que se forma sobre todos os pontos, onde a soberana vontade julgue a propósito produzir-se, de onde se poderia dizer que ele está por toda parte e em parte alguma. 30. Diante desses problemas insondáveis, a nossa razão deve se humilhar. Deus existe, disso não podemos duvidar.
É infinitamente justo e bom, é a sua essência. A sua solicitude se estende a todos. Compreendemo-lo não pode, pois, querer senão o nosso bem, e é por isso que devemos ter confiança nele. Eis o essencial. Quanto ao mais, esperemos que sejamos dignos de compreendê-lo. A visão de Deus. 31. Uma vez que Deus está por toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos em deixando a terra? Tais são as perguntas que se colocam diariamente. A primeira é fácil de se resolver. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas, que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo materiais. Assim é que certos fluidos escapam totalmente à nossa visão e aos nossos instrumentos de análise, e todavia não duvidamos de sua existência. Vemos os efeitos da peste e não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força da gravidade e não vemos essa força. 32. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por órgãos materiais. Não é senão pela visão espiritual que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Só a nossa alma, pois, pode ter a percepção de Deus. Vê-lo-emos imediatamente depois da morte? É o que somente as comunicações de além-túmulo podem nos ensinar. Por elas, sabemos que a visão de